Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Verdão porque Veiga treina e pode reforçar o time no clássico contra o Corinthians e o grande trunfo de Abel Ferreira para enfrentar um rival em crise. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? Vamos juntos! Bom, o Palmeiras vai receber o Corinthians nesse derby do Allianz Parque e contra um rival que está em crise nesse momento, não tem nem treinador, vai ter o Danilo à beira do campo e a diretoria está tentando contratar um técnico pelo menos para acompanhar o jogo e assumir contra o Del Valle na próxima terça-feira. Mas o que o Palmeiras tem a ver com isso? Aí é que está. Primeiro vamos falar do time. Vai ser um time bem interessante, porque o Rony, que estava machucado, né, com o problema no ombro, ele já ganhou alguns minutos contra o Tombense. Em contrapartida, titulares como Zé Rafael, Gustavo Gomes, vários jogadores foram preservados nessa partida porque o Palmeiras já tinha conseguido uma vantagem interessante justamente para jogar esse jogo. O Rafael Veiga treinou normalmente nessa sexta-feira e a questão é, será que o Veiga, estando à disposição, voltando de lesão, ele começa um jogo ou vira alternativa? Bom, se ele não jogar, você tem Arthur, você tem Giovani, você tem Richard Rios, você tem como montar um meio campo porque o Abel Ferreira é mestre nisso. O Marcos Rocha, por outro lado, é problema. Sofreu uma lesão na coxa, tá fora, só que aí tem o Mike voltando de lesão, que também ganhou minutos contra o Tombense. E aí na lateral esquerda você tem uma dúvida aí super saudável entre o Piquerez e o Vanderlan. Eu até acho que ele escalando o Mike como titular, já que o Marcos Rocha não tá e o Mike já está à disposição, o Mike é um jogador que joga de ponta, joga de lateral e sobe bastante. Do outro lado, para você segurar e fazer o equilíbrio, né, de quem sobe mais e quem fica mais, Piquerez começando o jogo. O Vanderlan pode muito bem entrar no segundo tempo. Tem uma disputa muito bacana na lateral esquerda, mas o Vanderlan é mais apoiador do que o Piquerez. Embora o Piquerez chegue com muita qualidade também, mas o Piquerez é um jogador mais tático, mais defensivo. E aí dupla de zaga, Murilo e Gustavo Gomes. Pelo amor de Deus. Goleiro Everton, meio de campo. Zé Rafael, Gabriel Menino, e aí tem a dúvida. Será que joga o Veiga? Será que joga o Arthur? O Arthur é um jogador mais de lado, né? Mas ele pode fazer essa função, estava jogando por dentro no Bragantino antes de voltar para o Palmeiras. Aí você tem Dudu, titularíssimo, Endrick e o Rony na referência. E olha que ele pode começar até com o Flaco Lopes, que está num momento bacana, para depois botar o Rony, se o Rony não tiver 100%, mas eu acho que o Rony vai querer ser titular e vai ser o titular, e aí ele ainda tem o Flaco para o segundo tempo. O Richard Rios pode entrar no meio campo, avançando um pouco mais, seja o Zé, seja o Menino. Ele pode fazer um modelo tático interessante com o Arthur no banco de reservas. Ou ele pode, tendo o Veiga, jogar o Arthur, por exemplo, pelo lado direito e o Dudu pela esquerda, que o Dudu tem preferido jogar pelo lado direito, e aí o Arthur não joga necessariamente pelo lado esquerdo, por isso que eu aposto no Endrick ali junto com o Rony. São opções, alternativas que tem o Abel Ferreira para encarar o Corinthians. Agora, o que me chama a atenção, e aí eu queria abordar esse assunto com vocês, é que quando você enfrenta um adversário em crise, às vezes você pode até vacilar, porque esse jogo, esse clássico, ele pode se tornar uma virada de chave pro time em crise, que no caso é o Corinthians, que até classificou contra o Remo, mas do jeito que foi, tá sem técnico, tá vivendo uma transição, o time não tá jogando lá tão bem, e obviamente, imaginem, né, se o Corinthians vence o Palmeiras dentro do Allianz Parque, a força que isso ganha para a sequência do trabalho. Pois bem, é exatamente aí que mora o trunfo de Abel Ferreira. O Abel é um cara muito, digamos assim, dedicado em subir a régua do time o tempo inteiro. Então, o Abel ele precisa de desafios para poder manter o seu time motivado, depois de todos os títulos que ele já conquistou. E esse jogo é exatamente o perigoso, que o Abel Ferreira provavelmente vai falar na pré-eleição com os caras, dizendo o seguinte: vocês vão dar munição para o rival? Vocês vão perder o jogo aqui e fazer com que eles se recuperem? É esse jogo que nós não podemos perder. E essa é a capacidade que o Abel Ferreira tem, de fazer com que o seu time entre motivado, seja contra o Tombense, seja num jogo de Libertadores, seja num clássico contra o Corinthians. É isso que o Abel vai botar na cabeça dos caras. Por isso que eu acho que esse jogo é dificílimo para o Corinthians. Porque o Palmeiras, ao ver o rival em crise, o que ele vai querer fazer? Vai querer aumentar a crise do rival. É isso que o Palmeiras vai querer fazer diante da sua torcida. Então, preparem-se, porque pelo que a gente conhece já do Abel Ferreira, todo esse tempo trabalhando aqui no Palmeiras, ele vai para dentro do Corinthians jogando em casa. O Corinthians vai estar querendo dar uma resposta também? Vai. E vai ser um jogo tenso, nervoso e muito disputado. O Palmeiras, que tem reforços de jogadores que voltaram de lesão, tem uma
tranquilidade na temporada, né, com os números tudo positivos, tudo dando certo e tudo mais, atual campeão paulista, e tem ainda esse treinador que é um obcecado mentalmente por fazer o seu time jogar melhor em determinadas circunstâncias. Eu acho que um clássico é justamente o motivo que faltava, né, para que o Abel pudesse motivar, com todo o perdão da redundância, os seus jogadores. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!